Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço os 605 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E também as mais de 100 milhões de visualizações, né? Significa que é um compromisso nosso e que vocês, referendo, de estrita defesa, de forma intransigente, né, do Estado Democrático de Direito, da Constituição, das liberdades democráticas, né, e sempre com aquela perspectiva analítica, crítica, propositiva, né? Isso tem tanto nas nossas lives como na qualidade dos nossos entrevistados. Temos mais de 100 entrevistas e já temos o planejamento, já a organização de mais entrevistas para a próxima semana, para tentar iluminar um pouco esse momento dramático, triste e mais difícil da história do Brasil republicano, né? Como eu sempre digo, é rigorosamente, infelizmente, verdadeiro. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @MarcoAntônioVilaOficial e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursodovila.com.br. Passei todo o noticiário, claro, dos principais jornais, portais, blogs, revistas, li, olhei, e eu acho que nós eu li um livro muito bom, até peguei uma passagem aqui, que é esse Em Busca, já conhecia só de nome, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que foi um médico, foi um prisioneiro de Auschwitz. Ele diz em certo momento, uma passagem aqui que eu anotei, o livro eu vou retomar em outros encontros conosco, que eu acho que é possível fazer algum paralelo, guardado as devidas proporções, com o que nós vivemos no Brasil. Diz ele em certo momento: a apatia e a insensibilidade emocional, o desleixo interior e a indiferença, tudo isso são características do que designamos de segunda fase dentro das reações psicológicas do recluso no campo de concentração. Muito cedo também tornam a vítima insensível aos espancamentos diários e em quase cada hora. Essa ausência de sensibilidade constitui uma couraça sumamente necessária, da qual se reveste em tempo a alma dos prisioneiros. Eu vou só reler, porque acho que aqui tem questões que dá uma boa discussão com o Brasil de 2021. A apatia e a insensibilidade emocional, o desleixo interior e a indiferença, tudo isso são características do que designamos de segunda fase dentro das reações psicológicas do recluso no campo de concentração. Muito cedo também torna a vítima insensível aos espancamentos diários em quase cada hora. Essa ausência de sensibilidade constitui uma couraça sumamente necessária, da qual se reveste em tempo a alma dos prisioneiros. Evidentemente, nós não estamos aqui no campo de concentração, nas fronteiras nós não temos arames farpados, cercas elétricas, porém, alguma coisa conosco, né? E acho que esse ponto: a apatia, a insensibilidade emocional, o desleixo interior e a indiferença, né? Eu acho que isso tem a ver com uma parcela da população brasileira. Ontem eu passo os olhos, porque eu tenho compromisso com vocês, de ver o que de principal está escrito. Algumas vezes, eu confesso, eu leio assim diagonalmente, como eu falo, porque faz tão mal os artigos, tanto absurdo escrito, né? E aí pega muito bem essa passagem do grande Viktor Frankl, o livro Em Busca de Sentido. Tem muitas edições, aqui no Brasil 52. Eu só acho que o livro tem alguns problemas de tradução, mas, e deixando isso de lado, mas que não interferem na beleza do texto, mas mereceria uma tradução mais cuidadosa, dá a impressão ao leitor, né? A apatia, a insensibilidade emocional, o desleixo interior e a indiferença. Puxa, eu cheguei a ler um artigo de um indivíduo, quer dizer, diagonalmente, porque faz mal ler, insisto, que dizia o seguinte, que o Brasil pós-pandemia, nós corremos um perigo de sovietização, de um aumento da presença do Estado, dos gastos do Estado. Meu Deus do céu! Quantas vezes nós conversamos aqui, os nossos entrevistados das mais diferentes correntes políticas mostraram as sequelas da Covid, as sequelas para os indivíduos, especialmente os mais pobres, né, que vão ter de ser assistidos pelo Estado, sim, pelo Estado, com E maiúsculo, pelo Estado,
né? No campo da compra de remédios, do acompanhamento médico, sim, de fisioterapia, sim, do acompanhamento emocional psiquiátrico, sim, do mundo do trabalho, porque muitos desses não poderão voltar ao mundo do trabalho como no período pré-Covid-19. Só aí são 5 pontos que o Estado é essencial. E não é sovietização, aqui não é União Soviética, né? O que é isso? Aí voltamos ao Viktor Frankl. E lembrar que ele mostra como alguns, né, os judeus que colaboraram no campo de concentração, os capos, como eles chamam, né, para ajudar na morte dos seus irmãos, né? Momentos terríveis, tal. Eu recomendo também, claro, o Primo Levi, que é um clássico, né? Esse aqui é um outro olhar, né? O Primo Levi é um químico, esse aqui é um médico, mas a forma de ver esse cotidiano. Mas vamos voltar, e serve a essa referência que eu... E que esse artigo que eu li não é o único, não. São dezenas, e as sensações das pessoas, a apatia, a insensibilidade emocional, o desleixo interior e a indiferença. Na verdade, era absoluta indiferença. Não vem falar em liberalismo, que isso não é liberalismo. Leia o Sturtemill, vê se o Sturtemill, hoje, em 2021, teria essa posição. Então, é assustador o que nós estamos vendo no Brasil. É difícil compreender esse momento histórico, mas muito difícil, né? Eu acho que daqui a alguns anos, claro, vai ter uma série de leituras no campo das ciências humanas, na área das ciências médicas, estudos que vão permanecer, inclusive desses que têm as sequelas, e até quando alguns estimam, o mesmo doutor Vecina, primeiro presidente da Anvisa, mostrando que isso vai, né? Nós teremos, as pessoas vão levar isso para a vida inteira. Então, e para se proteger de outras pandemias, né? Que pode ser que ocorram, né? E como é que nós vamos construir um sistema público de saúde, que consiga deter e enfrentar uma situação como essa. É que o olhar, a ideologia, a identificação com o nazifascismo bolsonarista é tão grande que você não consegue ver o que o mundo é, né? É incrível, e isso explica, inclusive, o silêncio de conselhos da área médica, que é muito grave. E aí, não é imputando a esses conselhos uma concepção como essa aqui do livro Em Busca de Sentido, né? Mas é porque houve essa desconsideração sobre a maior tragédia da história do Brasil, né? E que eu esperaria antes que haveria um enorme envolvimento de forma quase unitária dos médicos, e não. E aí entendi, claro, que eu estava errado, porque em outros momentos históricos isso não tinha ocorrido, né? E aí já citei o Dr. Mengele, né? E as experiências da Alemanha nazista. E você percebe que não é um, não são 2, uma dúzia, uma centena, são muitos. A mesma coisa do campo de concentração, quando os que vão ser julgados, né? Vão ser julgados quantos? 1, 10, 100? Quantos guardas, quantos que estavam na SS, no Exército, em todas as formas de controle dos campos de concentração, e são muitos, né? Participaram de todos os espancamentos, mortes, toda essa barbárie que a gente assiste aqui. E é difícil ter resposta, né? Em busca de sentido. Você tem um sentido para tudo isso? Como explicar? E aí eu salto para o Brasil. Como explicar ao nosso país essa absoluta insensibilidade? Exemplo concreto para ver como o que nós discutimos nesse espaço a cada dia se reforça. No sábado, eu estou com a foto aqui, e agora eu estava olhando essa foto e vendo a passagem do Bolsonaro por Manaus, onde ele foi homenageado, recebeu o título de cidadão honorário. Meu Deus, e Manaus é a cidade símbolo dessa tragédia, né? Da Covid-19, do descaso do Estado, do genocídio do criminoso Bolsonaro. Esse criminoso, para mim ele é criminoso, creio que para você também, mas para alguns não. Para alguns, a lógica do campo de concentração era normal, racional. Sim, né? E tinha de ter campo de concentração para alguns para eliminar os judeus e todos os adversários, depois adversários políticos, ciganos, etc., dentro daquela concepção de mundo que está lá no Minha Luta, né? Em que ele deixou claro, desde os anos 20, o que ele iria fazer.
Portanto, não é surpresa para ninguém o que ele fez. No nosso caso, o Bolsonaro, que ainda bem não tem a capacidade intelectual do Adolf Hitler, ainda bem, né? Ele só dava aquelas entrevistas em programas patéticos da TV e anunciando o que ia fazer, né? Tudo isso, fuzilar presidente, guerra civil, a defesa de tortura, tudo isso ele falou antes. E aqui eu estou vendo a foto que ele está numa sala, ele foi num programa lá de um tal de Siqueira Júnior, que é um sujeito, não tem nem denominação, acho que falta expressão no vocabulário da língua portuguesa para um indivíduo como esse. Mas são aqueles programas de baixíssimo nível que estimulam a violência, o ódio, a desinformação, e que não poderia ter numa TV, né, numa concessão pública, que deveria fortalecer o jornalismo, a cultura, a educação. Mas não, a concessão de rádio e TV no Brasil foi para esse tipo de gente, essa caterva. E esse cidadão, que inclusive contraiu a Covid-19, esse cidadão, quando morre um suposto bandido, né, ele vem com uma placa que está aqui na foto, CPF cancelado. Então, é um CPF, uma carteirinha do CPF escrito cancelado. E eles ficam passando, gritando, e passam burro, tal. O Bolsonaro foi nesse programa, né? Teve piadas homofóbicas, ele teve brincadeira lá com uma pessoa vestida com a cabeça de burro e presidente da República, nós estamos atingindo 400 mil mortos, né? E tirou uma foto segurando ele, ou esse tal de Siqueira, né? Um sujeito horroroso, né? O Bolsonaro, o ministro do Turismo, que é um sujeito patético, um tocador de sanfona, não que tocar sanfona diminui, pelo contrário, sabemos a importância do gênio Luiz Gonzaga, não, um sujeito patético, né? Um capacho do Bolsonaro, e tem um ministro da Saúde bem no canto, eu acho que é ele, se eu não for ele, peço desculpas ao senhor Queiroga, que está constrangido na foto, você percebe. Agora, quem está alegre participando desse ato demoníaco, né, que é aquele que diz que deve se matar as pessoas, matar, é o ministro da Educação. Alegre, sorridente, coonestando essa cena. E esse senhor é pastor, em nome de Jesus. É pastor. Ministro da Educação, quando a educação teve uma série de cortes orçamentários, esse desastre que nós estamos vivendo, e ele está todo alegre, dando risada, veja a foto, eu estou usando como referência o Congresso em Foco, tá? Que é um site bom, muito importante, lá de Brasília, assim como o Poder 360, que eu sempre consulto, e o Metrópolis lá de Brasília e tal. É um negócio assim inacreditável. Eu olho a foto e leio o Viktor Frankl aqui, vejo, ele passou por vários campos da Dachau, esse na Alemanha, próximo a Munique, né? Mas Auschwitz, na Polônia e outros campos. Aí eu fico lendo, aí voltei aqui a essa passagem, são muitas, eu vou voltar a esse livro, várias passagens, que é um livro excelente. A apatia, a insensibilidade emocional, o desleixo e a indiferença. Eu acho que essa ausência de sensibilidade, eu não sei o que aconteceu conosco, porque essa caterva, essa malta, é normal. Bolsonaro é um assassino, um psicopata, um genocida. Vai esperar o quê? Eu vou querer que ele haja como alguém da civilização quando ele é da barbárie? Alguém que respeite a nossa Constituição, os valores da cidadania? Seria absurdo. Ele nunca vai ser isso, né? Então, nós não podemos pedir a um nazifascista que haja como um democrata, alguém que defende os valores constitucionais, a liberdade, né? Todos os valores que nasceram em 1789, especialmente, e viraram depois política de Estado. Nós não podemos exigir dele esse comportamento, e nem dessa malta. E eu só estou excetuando o ministro da Saúde, que, salvo engano, é ele, porque só aparece uma parte, viu, que está constrangido. O resto dessa caterva coonesta o nazifascista Bolsonaro. Então, eles serem assim, não vejo simplesmente problema, né? Agora, nós não podemos aceitar ser apáticos, insensíveis, né? Assistindo tudo o que está ocorrendo e virando o rosto ou achando que é normal, ou
como se nós estivéssemos num grande campo de concentração chamado Brasil, né? E tivéssemos, para sobreviver, como ele diz um pouco, essa ausência de sensibilidade constitui uma couraça sumamente necessária, da qual se reveste em tempo a alma dos prisioneiros. Ou será que nós temos agora a ter essa couraça, essa insensibilidade para sobreviver no Brasil de hoje? Mas nós não estamos no campo de concentração. Ainda, eu digo ainda, e grifo ainda, temos a Constituição que nos dá uma série de direitos para enfrentar assassinos como o Bolsonaro, né? E agora, além do até o Intercept Brasil, os grampos, aqueles grampos lá, sugerem que o Bolsonaro teria tido, os comparsas do miliciano Adriano da Nóbrega recorreram a Bolsonaro. Quem é Adriano da Nóbrega? Vocês sabem, né? O capitão que foi executado na Bahia de forma estranha, até hoje não está esclarecido. E cadê e os celulares? Precisa analisar tudo aqueles celulares com bastante devagar, para a gente saber o que tem ali, efetivamente, né? Saber das ligações entre Bolsonaro e o escritório do crime. Parece que a família Bolsonaro era sócia do escritório do crime. É uma interrogação, era. E aqui eles estavam tentando contato com o Bolsonaro. É impossível isso? Não. E por quê? Voltamos à foto. Agora uma outra, aquela que está a mulher do Adriano, a mãe do Adriano, a mulher de Queiroz. Queiroz é o gerente da quadrilha Bolsonaro, e um advogado chamado Boto. E naquele momento eles estavam querendo esconder o Queiroz. O Adriano ainda estava vivo. Portanto, você tem alguém da ultra confiança do Bolsonaro, que é o Queiroz, representado nessa reunião pela mulher, tem a foto, estão tomando cerveja, né? A mãe do Adriano, o assassino, e o advogado. Portanto, a possibilidade, Grampo sugere que comparsas do miliciano Adriano da Nóbrega recorreram a Bolsonaro, não é impossível, não, porque a foto mostra, ele estava em conluio. Então, quando eu fico vendo isso tudo, né, assistindo, falando assim, mas o que está acontecendo? O Bolsonaro custa ao Brasil 3 mil mortes por dia. Nós já temos no mês de abril, até sábado, até o último sábado, 67.723 mortos. Repetindo, 67.723 mortos. Até o último sábado, dia 24 do mês de abril. Ou seja, no Brasil, com a Covid-19, com o assassino Bolsonaro na presidência, o Brasil teve mais baixas do que os Estados Unidos durante toda a guerra do Vietnã, que teve 58 mil mortos. Em toda a guerra do Vietnã, envolvimento americano, começa depois a derrota francesa em Dien Bien Phu, em 1954, a partir da segunda metade daquela década, começa a enviar conselheiros, né? E já tem os primeiros americanos mortos, e no início dos anos 60. Após o incidente do Golfo de Tonkin, né? Aí já estamos no governo Lyndon Johnson, Kennedy tinha morrido em novembro do ano anterior, estou falando de 1964, aí começa o envio até chegar ao ápice de 600 mil homens no Vietnã. E no total de perdas, de algo que marca a história americana até hoje, foram 58 mil mortos, porque a partir de 71, a vietnamização da guerra, né? Os Estados Unidos começam a retirar seus soldados até a derrota do Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos, em 1975, e com aquelas cenas bastante conhecidas, fugindo de helicóptero lá no teto da embaixada, tudo aquilo. 58 mil mortos. O Brasil, só no mês de abril, até o último sábado, dia 24, 67.723 mil mortos. 10 mil, cerca de 10 mil a mais do que os Estados Unidos teve em toda a guerra do Vietnã, sem um tiro, sem nada, pela inépcia, pelo planejamento do assassino Jair Bolsonaro. É isso que nós temos de enfrentar, né? É essa a questão. Agora surgiu uma luz. Por quê? Porque é uma paralisia na política. Há uma paralisia. Os fatos não param de aparecer as tragédias, mas é uma paralisia. Apareceu um móvel importante, porque tem um manifesto ali, outro acolá, os pedidos de impeachment. Essa reunião de sexta foi importante, com 170
telereunião, 170 participantes, para unir um pedido só de impeachment, isso é importante, mas é necessário avançar mais. E aí surgiu, e isso é importante, a história é assim, a CPI da Covid. A CPI da Covid ela é fundamental. E o que eles estão fazendo? Trouxeram o Pazuello para o Palácio do Planalto e ele está sendo treinado para o depoimento. Por quê? Porque ele sabe que esse homem é chave. A entrevista dada por ex-chefe da SECOM, a revista Veja, imputando a ele quem? Pazuello, dolo e incompetência, ou as duas coisas, segundo o ex-chefe da SECOM, aí está a questão. Ou seja, a questão das vacinas que poderiam ter sido compradas o ano passado e a vacinação ter começado o ano passado. Só aí, sem falar na questão de equipamentos, etc, etc, etc. Em suma, mostra que esse número de mortes não é um dado da natureza. Não foi porque, entre aspas, Deus quis. Não. Foi porque Bolsonaro quis. Essa é a questão central que está sendo colocada. Então, a CPI e o governo sabe muito bem que o seu destino está sendo jogado ali. Então, esse é o momento de todos nós, da forma que for possível, rompermos a apatia, a insensibilidade emocional, o desleixo interior e a indiferença. E eu acho que esse o momento, né? De fazer alguma coisa. Que pode ser a defesa, escrever para os senadores da CPI apoiando, defender os trabalhos, né? Exigir que as oposições construam um pedido só de impeachment. Agora é o momento. Porque o que vai acontecer, eu leio todo o noticiário, é que nós não teremos, e o próprio ministro da Saúde já disse, vacinas suficientes, estão todas atrasadas. Por quê? Porque não foi comprado no ano passado. Não foi feita as pré-compras. O que acontece? Agora não há vacina no mundo suficiente. É essa a questão. Então, o que era para entregar num período, eu vou entregar só no segundo semestre e outras vão entregar em 2022. Ou seja, nós teremos um triênio de pandemia, um triênio 2020, 2021 e 2022. Vocês imaginam o que significa isso para o país? Para tudo isso que nós sempre falamos, educação, saúde, economia, etc. E mais, o que significa isso para você, para mim, para nós? Concretamente, não é essa discussão, né, que fica muito abrangente. Não, é para você. O que vai significar isso para a educação dos seus filhos? Já tem 2 anos sem escola, porque esse ano, na prática, não vai ter escola. Será que em 2022 também não vai ter escola? Né? O que isso vai significar para aqueles empreendedores que perderam os seus negócios? Micro, pequenos, médios, especialmente? O que vai significar para os planos, para a vida, para o que vai ser o futuro? Aqueles que iam casar, adiaram o casamento, aqueles que queriam estudar fora do país não vão poder estudar fora do país, aqueles aqui que queriam optar por uma carreira, agora não sabem o seu futuro, porque sequer nós sabemos o dia de amanhã. É como se fosse o campo de concentração. Eles falam, nós não sabemos, diz ele, se estaríamos vivos no minuto seguinte, porque podia passar um guarda, olhar para você e dar um tiro e te matar. Simples assim, simples assim. Então, o Brasil parece que virou um imenso campo de concentração. Então, nós precisamos rebelar, destruir essas cercas eletrificadas, enfrentar esses assassinos com os nossos instrumentos que são dados pela Constituição, aqui. E por nós. Eu acho que uma coisa é o aparato legal, outra coisa é a nossa ação como cidadão e cidadã. Eu acho que isso é chave. Então, acho que está na hora, e a CPI vai ser o locus, que pode dar esse impulso que vai fazer com que nós saímos desse mundo da apatia, da insensibilidade, de não saber o que vai acontecer amanhã, ou como ele fala. Vou ler outra vez a passagem, porque ela é muito importante. A apatia e a insensibilidade emocional, o desleixo interior e a indiferença, tudo isso são características do que designamos de segunda fase dentro das reações psicológicas do recluso no campo de concentração. Muito cedo também torna a vítima insensível aos espancamentos diários e em quase cada hora. Essa ausência de sensibilidade constitui uma couraça sumamente necessária da qual se reveste em tempo a alma dos prisioneiros. Então, seria uma forma de resistência, né? Agora, a nossa forma de resistência já acabou, né? Já acabou. A paciência nossa também já terminou. Acho que ninguém mais chega, né?
Então, a CPI vai dar mais informações que serão fundamentais para o pedido único de impeachment. Um mês de CPI não é o relatório final, que ela tem seu prazo de existência e pode ser renovado, né? Não, um mês só, um mês com os depoimentos de Pazuello, Mandetta, cientistas, né? Outros atores do governo que terão de ser chamados, tal, basta, é suficiente para que nós saímos dessa situação e voltamos a pensar que somos um país, que nós deixamos de ser um país. Nós estamos isolados no mundo. Veja o professor que eu entrevistei, Zeidan, como é que está a China. Voltando absoluto às aulas, tudo normal. Outros países voltando paulatinamente à normalidade. Os Estados Unidos, mais de 200 milhões de vacinas já foram aplicadas. Outros, você vai olhando, você vai examinando o mundo. Outros estão caos, a Índia, mas aí são outros 500. Mas eles estão voltando ao normal. A economia chinesa deve crescer 9% esse ano. O mundo pode ser que cresça a economia mundial em torno de 4,5%, o crescimento, em torno disso, né? Então, e nós estamos aqui, um auxílio emergencial que não vai levar a nada. Esse auxílio é piada. Dá para comprar o quê? Um botijão de gás e um saco de arroz? A situação é gravíssima no campo social. Os milhões que estão na miséria, a situação de insegurança alimentar, 110 milhões de brasileiros, mais que a metade da população. Nós estamos sem escola, sem futuro, sem plano, sem saber o que vai ser o amanhã. E o Brasil não aguenta esperar até outubro do ano que vem para ir derrotar esse assassino, esse genocida, esse ladrão, porque ele é chamado pelos altos oficiais de ladrãozinho, porque peculato é muito ameno. Na linguagem vulgar, saindo do campo jurídico, é roubo, ele é ladrão. E esse assassino, chega, não dá mais. O que ele fez em Manaus é um tapa da nossa cara. É um tapa da nossa cara. E nós temos que reagir com os instrumentos que são dados pelo ordenamento legal, pela Carta Magna, pela Constituição, que é o impeachment. É isso. Vamos dar uma sacudida, mantermos, né, a disposição de luta, o otimismo. Nós vamos sair dessa, mas naturalmente não sairemos dessa, através da nossa ação, né? E a partir dali poderemos começar a pensar no futuro, porque no momento nós não temos futuro. Sem exagero. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 605 mil inscritos, muito obrigado mesmo, né? E passamos de 100 milhões de visualizações, o que mostra que a independência, a análise crítica, propositiva, né? Tem espaço no Brasil. Nós não estamos aqui vendendo a nossa garganta como concessionários de rádio e TV fazem descaradamente, né? E vocês sabem de quem eu estou falando. Existe um grande espaço para reflexão crítica, propositiva, independente, né? Dentro do campo das liberdades democráticas, da defesa intransigente do Estado Democrático de Direito e da Constituição. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política e Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursodovila.com.br. Amanhã vamos começar uma semana importantíssima. É a semana da CPI. Ela vai estar lá, eleger o presidente, o vice, o relator, na terça-feira. Então, segunda vai estar muito bom, quente. O que nós precisamos é isso, é romper a apatia, a insensibilidade. Nós temos as condições para isso. E o locus onde isso vai ocorrer privilegiado é a CPI da Covid, como eu já antecipei já há alguns dias. Nos encontramos amanhã. Até!